O sucesso a ser feliz, hoje, dia 21 de maio, 11 horas, está partindo aqui na Rádio Mundial, essa rádio que está criando sempre conteúdos para você crescer, evoluir, ser quem você escolhe ser e viver a vida que você merece viver. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que eu acho fantástico, incrível, que é foco, concentração. Sabe o que é? É que algumas pessoas me questionam como eu aumento o meu foco e a minha concentração durante as atividades do dia a dia. O lance é o seguinte: se a falta de foco não envolve nenhuma condição que já está rolando, por exemplo, é apenas uma fase de desmotivação, de estresse, de cansaço, é possível que você adote algumas medidas que ajudem você a vencer esse obstáculo. O grande filósofo chinês Confúcio disse uma vez que aquele que tenta perseguir 2 coelhos de uma vez só não consegue capturar nenhum. Isso, fica de mão abanando. Tentar se concentrar em 2 ou mais atividades ao mesmo tempo apenas servirá para você desperdiçar o seu tempo e a tua energia. Dessa maneira, prefira sempre manter o foco em uma coisa de cada vez. Assim, você vai poder dedicar toda a tua atenção a essa coisa que você escolheu estar fazendo, o que vai permitir que você realize com mais qualidade e agilidade para depois você passar para as coisas que vão surgindo na sequência. É importante também que você elimine as distrações do ambiente. A primeira medida é: deixa o celular no silencioso, desligue o Wi-Fi. Você imagina que se a gente está aqui na rádio e de repente, sabe aquele WhatsAppzinho que chega, aquele WhatsApp que toca, aquele telefone? Isso. Deixa no silencioso, dá uma desligadinha no Wi-Fi e se concentra naquilo que você precisa. Às vezes, também aquele e-mailzinho que a gente fica controlando, dá um tempo. E às vezes também evita a televisão ligada. A rádio, desde que não seja a Rádio Mundial, não, dá um tempo também na rádio. Em qualquer outro tipo de aparelho que imita, sabe assim, qualquer som ou qualquer objeto que cause uma distração. Isso. Limpa o ambiente, deixa o ambiente completamente limpo. E principalmente à noite. Não deixe o celular na cabeceira da sua cama. Não deixe nenhum objeto eletrônico. Agora, isso não tem a ver com foco, tá? Mas é só para, já que a gente está falando disso, só para que você se previna de energias negativas durante o teu sono e que interfira. Porque quando interferir no teu sono, também vai atrapalhar na manhã seguinte o teu foco. Joia! Aos poucos, você vai identificando quais são as coisas que atrapalham o teu foco e assim você vai limpando elas do teu ambiente. O ambiente em que você está também é uma grande influência sobre a tua concentração. Por exemplo, lugares desorganizados, cheios de objetos fora do lugar, aquela zona geral, podem impedir você de se manter no foco daquilo que você está fazendo. Em 1920, uma pesquisadora soviética chamada Blau Zeigarnik, olha aqui um sobrenomezinho que eu fui estudando bastante essa mulher, que ela é fantástica e o trabalho que ela fez foi incrível. Ela descobriu o que ela chamou de efeito Zeigarnik, que é o seguinte: nada mais do que é a condição do teu cérebro se lembrar de coisas que você ainda não concluiu. Isso. Por isso que às vezes, lá no meio da noite, a gente perde o sono pensando no quê? Naquela imensa lista de coisas a fazer. Sabe aquela língua de vaca que fica lá assim? E ao invés de você ter uma noite tranquila de sono, você fica lembrando de coisas que você não concluiu, daquelas coisas que você deixou pendente. E às vezes é simplesmente uma lista de coisas que você já poderia ter feito e não fez. Joia! Então, use esse tempo de concentração reduzida para adiantar tarefas futuras. Então, por exemplo, às vezes você tem um tempinho e aí você vai tirando da tua lista aquelas coisinhas mais chatinhas, mas que vocês podem realizar rapidamente. Isso é, para que você tenha tempo
para que você possa lidar com aquelas situações que vai exigir mais tempo de você. E aí o que vai acontecer? Isso. Lá na frente, no futuro, quando você precisar de mais prazo para aqueles projetos que vão demandar mais tempo, você não vai ficar apertado. Joia? Então, sabe aquela sensação de estarmos um pouco dopado de cansaço? Isso. Eu estava para fazer uma entrevista e aí eu fui tirar uma selfie e aí eu até brinquei com a Elaine Barbosa, que trabalha com a gente, que é jornalista aqui do Instituto, e aí eu estava brincando, quando eu vi a imagem eu falei assim, nossa senhora, parece que eu estou chapado. Não. E aí a gente precisa fazer aquela carinha assim, né, de mexer, tirar as olheiras. Isso. Os pesquisadores da Universidade de Michigan descobriu uma coisa que é o seguinte, uma nova característica sobre a criatividade das pessoas. Por exemplo, né, tem horas que a gente fala assim, o horário que a gente acha que a gente está mais apto para fazer alguma coisa, para resolver um problema, é exatamente o inverso do horário. Por exemplo, tem pessoas às vezes que falam assim, sabe o que é? Eu gosto de trabalhar de noite, né? Então, nesse horário, o horário mais criativo para a pessoa não é à noite, é exatamente nas primeiras horas do dia. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas como assim? Outros estudos também mostram que somos melhores resolvendo problemas intuitivamente. Por exemplo, aqueles que precisam que a gente tenha um pensamento fora da caixinha. Sabe assim, porque algumas vezes quando a gente quer fazer tudo certinho, é hora que a gente precisa simplesmente abre o foco, sai da caixa. Então, é esse momento quando a gente está mais suscetível a distrações. Então, é nesse momento que você vai fazer uma coisa que começa a trabalhar mais intuitivamente também. Joia? Que é o quê? Você vai possibilitar uma maior quantidade de alternativas, de interpretações daquilo que você está fazendo e daquilo que você precisa de soluções. Isso vai abrir um pensamento mais criativo e inovador para você. Joia? Então, você que vem acompanhando os programas aqui, você já sabe que durante a semana tem sempre um post que vai falando o tema do que vai rolar no nosso programa ao vivo. E aí você vai fazendo uma coisa que mande as suas perguntas através das redes sociais. E aí eu vou estar lendo aqui, respondendo ao vivo, e também eu vou fazer uma coisa que todas aquelas que tiverem chegos e eu não conseguir responder ao vivo, eu vou responder offline. Joia? Por quê? Porque você merece uma resposta especial para você. Então vamos lá. A primeira pergunta. Costumo fazer a mesma atividade mais de uma vez, porque a primeira vez é sempre feita de forma errada e começo a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Como posso aumentar o meu foco e, consequentemente, minha performance? Tem um ponto que eu diria que é o seguinte, tão importante quanto você está focado é você saber exatamente manter o foco no resultado. Não é que houve uma forma errada, é simplesmente os ajustes que precisam ser feitos. Em algum momento nós vamos perder o foco no momento em que nós exigirmos que nós sejamos perfeitos. E muitas vezes essa exigência de perfeição faz com que o foco fique exatamente em não errar. E quando a gente coloca o foco em não errar, a gente esqueceu de colocar o foco em acertar, no resultado que a gente deseja. Então, por isso que a primeira coisa aceite que em alguns momentos vão ser necessários fazer pequenos ajustes e ajustes necessários para você chegar no resultado que você escolheu chegar. O foco é o resultado. Em algum momento, os ajustes são necessários. O que você precisa ajustar é o foco naquilo que você deseja, o resultado. E aí, nesse momento que você vai começar a perceber que muitas vezes, quando esse foco de
naquilo que você quer ou naquilo que você não deseja. Porque muitas vezes, quando a gente começa a perder o foco ou colocar o foco naquilo que a gente não quer, começa a aparecer pequenas sabotagens, que é o quê? Desviar foco, perder foco. Ou, nesse momento, quando você diz assim, ou começo a fazer outras coisas ao mesmo tempo, lembre-se sempre de uma coisa: você tem energia para fazer mais atividades ou até mesmo envolver outras pessoas para que você atinja o resultado naquilo que você começou e na outra coisa que você também. O ponto é, estabeleça nesse momento da tua vida. Responda para você agora. Você tem colocado foco naquilo que você quer ou naquilo que você não deseja? Porque isso vai fazer com que a nossa energia comece a diminuir, principalmente sobre as coisas que nós desejamos concretizar na nossa vida. O foco, ele sempre vai ser a energia que vai manifestar aquilo que nós escolhemos manifestar na nossa vida. Por isso que é uma lei espiritual que eu chamo a lei espiritual da manifestação. Você colocou o foco, você vai manifestar na sua vida. Sabe quando uma pessoa diz assim, sabe o que é? Eu quero viver um grande amor. E de repente ela começa a viver um sofrimento eterno num amor que ela encontrou. Aí a pergunta é, você colocou o foco em ser feliz ou na infelicidade? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero viver um grande amor, mas o foco dela é em não sofrer, em não ser abandonada, em não ser traída, em não... Não sofrer não significa que você vai viver um grande amor. Ou você colocou o foco exatamente em viver o quê? Um amor, uma entrega, um desejo, uma paixão, até o último dia da sua vida. Joia? Vamos para a segunda pergunta. Não consigo me concentrar no trabalho, pois há muito barulho e movimentação. Já tentei mudar de lugar, mas de nada adiantou. É possível se concentrar mesmo num ambiente caótico? Com toda certeza. Tem uma coisa que Buda, certa vez ele foi numa cidade onde tinha muita mosca. E aí, mesmo os monges do local diziam assim, é impossível, não dá. E aí Buda disse, é exatamente essa cidade que eu preciso para exercitar o quê? O meu foco, a minha concentração. A palavra concentração, ela por si só já diz o que você precisa fazer dentro de um ambiente caótico. Concentro na ação. Então, por um momento, é como se você fosse diminuindo o volume, é como se você fosse diminuindo a nitidez das imagens ao teu redor e por um momento você colocasse simplesmente o foco na ação, no centro da ação que você está estabelecendo na sua vida. Então, em algum momento uma pessoa ela me parou e fez a seguinte pergunta: eu já passei muito tempo, eu perdi o foco e eu não dei a atenção que os meus filhos precisavam e agora eu estou me sentindo muito culpada. E aí eu respondi para essa pessoa, nesse momento, tire o foco de se sentir culpada e retome o foco e o centro da ação de criar um momento inesquecível, memorável com seus filhos. Faça o que precisa ser feito. Até o último dia da sua vida, você vai ser chamado para fazer o que precisa ser feito. Em algum momento a gente adia um encontro, mas a vida sempre vai chamar a gente para fazer o que precisa ser feito. Então, concentre na ação, mantenha o foco naquilo que você deseja, no resultado que você merece, na vida que você merece viver. Joia? Terceiro, não consigo estudar e trabalhar. Se estou com... Vamos lá. Só consigo estudar e trabalhar se estou com fones de ouvido. Venho percebendo que nem assim o meu foco é total no que faço. Por que isso acontece? É porque em algum momento tem uma coisinha chamada diálogo interno. Então, muitas vezes, esse bate-boca interno, que são as vozes do passado, vão fazendo com que a gente, no momento em que a gente coloque a atenção, o foco, essas vozes,
que são vozes de coisas que você já ouviu lá atrás. Por exemplo, tem pessoas que tiveram experiências de desamor e parece que essa voz que vem é: você não está sendo quem você precisa ser. Você precisa ser outra pessoa que não é você. Tem pessoas que tiveram uma experiência de desamparo, isso é, a sensação de estar sozinha. E aí vem uma coisa que você tem que fazer sozinho, você não pode pedir ajuda, E tem pessoas que tiveram experiência de desvalorização, de desvalia na vida. Então, por um momento você não faz nada perfeito, você não faz nada certo, você não faz isso. Então, no momento que você escolhe colocar o foco, parece que esses pensamentos, essas vozes vêm. E aí tem uma coisa que por um momento, identifique. E é como se você estivesse colocando em cima de uma nuvenzinha e vendo ela indo embora. 1, 2, 3, 4, 5. E nesse momento retire todo pensamento, todo sentimento, todo som, toda sensação que não tenha nenhuma sintonia com aquilo que você escolheu colocar nesse momento da tua vida. E aí, quando você mandar embora, você diz assim: eu me aceito, eu me amo. Eu peço ajuda quando precisar, porque o mundo e as pessoas, elas estão sedentas de me ajudar a atingir o resultado que eu desejo. Eu sou capaz, eu tenho tudo que é necessário para realizar a vida que eu mereço. Pronto. E aí você vai perceber que essas pequenas sabotagens vão cedendo espaço com o tempo. Joia! É possível treinar a habilidade de ter foco? Observe que eu acabei de dizer nessas 3 perguntas anteriores exatamente tudo aquilo que a gente pode fazer para manter o foco naquilo que a gente deseja. Lembre-se, se você pegar um monge tibetano, um monge budista, e você vai perceber que todos os dias, ele medita. E se eles fazem isso todos os dias, imagina o que eu faço todos os dias. Eu medito. E aí o que a gente faz? Habilidade de ter foco. Então, comece o dia fazendo uma coisa simples como respire amplo, profundo e suave. 21 vezes. Isso. Nisso, informe para o teu corpo que agora você está colocando atenção em harmonia e equilíbrio. E quando você terminar, comece a visualizar como você vai viver o teu dia. Como assim, Eduardo? Porque é como se você estivesse fazendo uma simulação mental de tudo aquilo que você vai fazer ao longo do dia. E você já está informando para o teu sistema, para o teu eu, exatamente como você escolhe lidar com as situações ao longo do seu dia. Edu, mas não vai ter algum problema? É isso. Se tiver, você vai fazer exatamente como você deseja lidar com essa situação. Se você escolheu passar o dia tendo como foco, como pano de fundo, felicidade, no momento em que surgir um conflito, um problema, uma adversidade, lide com esses problemas sendo feliz. Certa vez, um mestre chinês chamado Liu Pailin, ele disse assim: esteja sentado sobre a paz. E aí a pergunta foi exatamente essa. Mas como é que não vai ter problema, insegurança? Vai continuar existindo tudo isso. A diferença é que você vai lidar com tudo isso estando sentado sobre a paz. Joia? E aí você vai ver que, naturalmente, o teu foco vai se tornando cada vez mais intenso, consciente. Joia? Vamos para a nossa última pergunta. Eu sei fazer bem muitas coisas, mas no final não concretizo nenhuma. Isso me deixa muito chateado, pois eu sei que eu sou capaz, com toda certeza. Com toda certeza você é capaz de fazer tudo aquilo que você escolher fazer, de concretizar tudo aquilo que você escolhe fazer na tua vida. O ponto é
é que existe uma dissociação muito grande entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. E muitas vezes eu coloco atenção naquilo que eu quero. Então, por um momento, imagina, eu quero viver um grande amor. E aí eu encontro uma pessoa e eu vou ter o primeiro encontro com essa pessoa. Você fala, uau, que coisa fantástica, que coisa incrível, né? E aí essa pessoa atrasa 1 hora. Você vai colocar atenção naquilo que você quer ou naquilo que você não deseja. Porque se você colocar atenção nessa 1 hora de atraso, com toda certeza, não vai ter futuro. Você não vai realizar, você não vai concretizar o amor que você deseja viver na sua vida. Porque você vai colocar atenção naquilo que não vai te conduzir para o resultado que você deseja. Ou naquilo que você quer. Menino, menina, ok, você atrasou 1 hora. Agora, respira fundo, porque essa noite vai ser longa e nós vamos recuperar essa 1 hora de atraso. Joia? Isso é, coloca o foco em construir o resultado que você deseja. Em algum momento você faz uma ação e essa ação ela ainda não te conduziu ao resultado que você deseja. E aí a pessoa diz o quê? Errei, falhei, Ige Maria, sou um Não pode dizer isso na rádio. Não. Então, é nessa hora que, sabe assim, isso não vai te levar para lugar nenhum, muito menos para o resultado que você deseja. Legal, eu ainda não cheguei no resultado. E o que eu preciso fazer? Continua mantendo foco no resultado que você quer, faz os ajustes das ações que precisam ser feitas para te conduzir para o resultado que você deseja. E aí o que vai rolar? Exatamente, você vai aumentar a tua capacidade de concretizar aquilo que você se propôs. É quando você não se perde no meio do caminho. É quando você não pega um desvio que vai te conduzir para o resultado que você não deseja. Certa vez, eu estava com o mestre Osho e ele disse o seguinte: não seja condescendente com os seus pequenos desvios. Isso, porque eles vão se tornar os grandes desvios e que vai te conduzir para o resultado que você não deseja na sua vida. Por isso que eu uso sempre uma expressão: nada que você não mereça muito. Então, coloque tudo isso em prática. Aumente o seu foco com o centro na ação, para você construir a vida que você merece, para você construir os resultados que você deseja na sua vida, para que amor, felicidade, alegria, paz, realização sejam seu cotidiano, do seu passo, de cada dia da sua vida. Cada passo que você der te leve sempre em direção a tudo aquilo que você deseja. E aí você vai começar a perceber uma coisa super simples. Cada dia da tua vida merece que seja exatamente a expressão daquilo que você deseja que esteja presente em cada momento da sua vida. Se ame, se aceite. Viva intensamente tudo aquilo que você deseja, hoje, amanhã e pela eternidade. E que a sua semana seja repleta de tudo aquilo que te faça muito feliz, com muito foco, muita concentração. Porque o sucesso é ser feliz. E com certeza você merece viver isso hoje, amanhã e sempre. Um beijo. Um abraço e continue plugado na Rádio Mundial, essa rádio que gera sempre os melhores conteúdos para você crescer, evoluir, ser quem você escolhe ser e viver a vida que você merece estar vivendo hoje, amanhã, e que o futuro seja exatamente aquilo que você está fazendo com a sua vida hoje. Um abração, um beijo bem grande.